Essa vontade saiu da onde, Marcos? Porque assim, você falou pra mim que no começo você queria ser piloto. Queria ser piloto. Em algum momento tu quis ser astronauta. Eu vou dizer um momento que foi muito característico, assim. Eu estava voando lá em Santa Maria fazendo uma interceptação noturna, né? Uma noite aquela clara, assim, sem só estrela, uma lua enorme, lua cheia, assim, enorme. Estava eu e o Portes. Portes é um cara da minha turma, a gente fazendo interceptação lá. O controle vai te falando, curva para trás, curva para trás, você achar o outro avião, entra em combate, depois separa. E, de repente, eu estava voando assim, eu vejo aquela lua. E a impressão que dava, sem sacanagem, era quase como se eu esticasse a mão para fora do avião, como se fosse possível, né? Eu ia encostar na lua. Sabe? Um negócio lindo, assim. Eu pensando, falei assim, pô, o meu irmão tinha fotos da Apollo, todo o programa Apollo, ele tinha na parede do quarto dele. Aquele negócio sempre ficou na minha cabeça. Falei, pô, eu tô aqui como piloto, de repente eu podia, né? Quem sabe? Sobe mais um pouquinho, né? Subir voar mais alto, voar mais rápido, né? De repente eu consigo. Mas não tinha nada que indicasse a possibilidade, entendeu? Não tinha nenhum caminho aberto, o Brasil não participava de nada que pudesse ser astronauta, nada disso. Mas eu acho que, de alguma forma, quando você quer muito uma coisa, é gozado, é como se o universo começasse a conspirar a seu favor, né? De repente eu estou lá fazendo doutorado, o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. O meu irmão viu no jornal, no Brasil, uma chamada da Agência Espacial. E ele mandou para mim, já tinha computador, né? Em 1998 era lento, era aquele discado ainda, aquela coisa. Nascimento da internet ali. Aí eu recebi aquilo, eu olhei, ele escreveu assim no e-mail, né? Dê uma olhada nisso, tem a sua cara, acho que você vai gostar. Aí eu vi aquele... Eu demorei, mas mesmo assim eu demorei um tempão, acho que eu demorei uns 30 segundos, mais ou menos. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Aí fiz lá a aplicação, né? Me inscrevi, né? Com a NASA, com a Agência Espacial Brasileira, avisei na Força Aérea, aí teve uma confusão, meio difícil para conseguir me inscrever. Mas os caras não queriam deixar você fazer isso? Não, no começo não queriam deixar, porque eu já estava no exterior, falaram, já está no exterior, por que você quer fazer isso? Pô, mas aí são outras coisas. Sempre tem esse tipo de coisa, né? Aí eu me inscrevi, aí fui selecionado na primeira... Eles fazem assim, são 3 fases, o que a NASA faz. Ela pega aquele monte de currículo, faz uma seleção de currículo e reduz um grupo. Aí pega aquele grupo, faz exame médico, físico, psicológico, tal, reduz mais, porque muita gente fica fora nesses exames. Exame médico, por exemplo, ou psicológico, tem certas características para astronauta que são muito específicas. Você não pode ter uma pessoa, por exemplo, que não se dê bem com outras pessoas em situação de estresse, né? Acho que vai dar merda no espaço. Então, Sim. Você tem que ter um grupo que trabalhe, uma pessoa que trabalhe bem em grupo, né, e etc. E depois eles pegam aquelas pessoas reduzidas e fazem uma entrevista. E aí, dessa entrevista, que é em grupo e isolado, dessa entrevista eles fazem a escolha. Geralmente, as turmas da NASA acontecem a cada 2 anos, em média, não é escrito em pedra. A primeira turma foi a turma 1, lá dos eleitos, lembra aqueles 7? A minha 17. Eles escolhem uma média de 20 astronautas a cada uma dessas escolhas. A minha tinha 32, já teve turma de 12, por exemplo, turma menor, então, para fazer uma média aí. E toda aquela galera lá, por exemplo, da turma 17, toda aquela galera lá se tornou astronauta? Quase todo mundo. A gente perdeu 2 no caminho. Tá, mas o previsto é que todos se tornem. A ideia é que todo mundo se torne. Eles fazem uma seleção muito rígida, justamente para não ter muito atrito, como a gente chama, não perder muita gente no caminho. O curso ele é pesado, né? Eu fui selecionado, aí fui lá para Houston. O curso demora 2 anos para se formar como astronauta profissional. Ele foi selecionado primeiro aqui no Brasil, porque teve essa parceria. Aí depois ele foi ser treinado na turma que a NASA criou. Aí podia ter gente do Brasil, tinha gente de outros países além dos Estados Unidos? Tinha 6. Mas para mim uma surpresa que eu tive, a primeira coisa que eu cheguei aqui, eu falei assim, mas eu vou ser selecionado sozinho? Não tem um backup? Não tem uma outra pessoa? Não, é você só. Aquilo deu um certo frio na barriga, falei, pô, eu não posso falhar, né? Não posso fazer merda. Eu não posso falhar, eu não tenho nenhum outro comigo. É o primeiro ponto que eu achei. Segundo, que eu cheguei lá achando, pô, já fui selecionado, né? Tá tudo legal. Cheguei lá, não, você vai fazer os testes de novo. Eu, pô, de novo? Aí fiz os testes de novo lá no NASA para poder... Que testes? Aí os testes físico, teste médico, teste psicológico. O Palhares, quando ele veio aqui, ele falou que ele tinha que ter um certo currículo
com determinadas habilidades para poder participar de treinamentos. Que ele está querendo fazer, exatamente. Ele fez alguns desses testes aí. Não com a mesma rigidez, talvez, mas alguns, né? Tem algumas diferenças. E aí vão surgir, por exemplo... né, depende do que você vai voar também, né? Se era no ônibus espacial, se é numa cápsula, né? E hoje em dia está abrindo muito o mercado para muita coisa interessante, né? Por exemplo, eu sou um astronauta profissional, treinado pela NASA, treinado pela Roscosmos, né? Para ser um tripulante de estação espacial ou de qualquer outro veículo, tem a responsabilidade em cima do veículo, fazer manutenção, pilotar, acompanhar, fazer... É igual o piloto do avião. Então, você vai pegar um avião, sei lá, pegar um voo da Gol, da TAM, Latam agora, né? Você entra lá, o piloto é responsável em pilotar o avião, resolver qualquer pane que tiver, e você tem os comissários responsáveis ali pela segurança da tripulação. O pessoal acha que eles são responsáveis para servir cafezinho. Não, é segurança da tripulação. Isso é para isso que serve o comissário da tripulação, segurança dos passageiros. Uhum. Então, esses são aeronautas profissionais. Aí você tem os aeronautas passageiros, que são quem paga a passagem. Você não precisa, obviamente, para ser passageiro do avião, você não precisa fazer um curso de pilotagem do 320, por exemplo, do Airbus 320, vai fazer toda uma carreira ali de piloto privado, piloto comercial e etc., que demora muitos anos. Né? Não, basta você pagar a passagem, entrar e prestar atenção no que o comissário fala. Né? Pô, no caso de emergência, de despressurização, máscaras vão cair, primeiro coloque em você, depois coloque na criança, feche a mesinha, né? Coloque a cadeira na posição vertical, eles não falam, mas é para você não atrapalhar o fluxo de saída em emergência da aeronave, assim por diante. Então, o passageiro ele só tem que ter o conhecimento básico de segurança de emergência para poder voar. É a mesma coisa em termos de astronautas. Você tem os astronautas profissionais, que é o meu caso, tem os turistas espaciais, que é o caso do Palhares e outros, que agora vai surgir bastante disso. São pessoas que eles pagam para fazer um voo, mas lógico que não tem que fazer o treinamento todo que a gente faz, porque senão ninguém não teria nenhum. Né? Então, eles fazem treinamento de 2 semanas para conhecer o sistema e assim vai. Agora vai surgir uma característica interessante. Com as empresas privadas indo ao espaço, tipo a SpaceX, Blue Origin e outras que vão surgir, a Virgin... Né? Você tem astronautas pilotando ali o sistema, ou nem isso, no caso da SpaceX, a espaçonave vai fazer por conta, ela pode levar... Foi a Inspiration 4, né? Que não foi nenhum astronauta, eram tudo, né? A espaçonave faz tudo para você. Tudo sozinho. Mas são passageiros e agora vai surgir, porque os astronautas até agora, profissionais, são todos de agências espaciais. Eu sou da Brasil, no caso da Agência Espacial Brasileira, tem a NASA, tem a JAXA, a ESA, etc., que são astronautas ligados a agências. Agora vou ter astronautas ligados a empresas, que são como... Já vai ter agora, né? Nessa que vai agora a Axiom, né? A Axiom já vai um ex-astronauta da NASA, né? Que ele saiu e está lá. Vai para o setor privado. E daqui a pouco já vai ter a formação de astronautas fora da NASA ou de outros lugares. Aí vai ser um mercado diverso, mas vai ter bastante coisa bacana.